Denise, eu sou uma... Eu não é bem uma artista, eu sou uma experimentadora que por acaso às vezes fotografa, às vezes escreve, às vezes dança, às vezes o que tiver para experimentar. E eu comecei a fotografar, como acho que muita gente, com câmera sabonete. Mas o que marcou, acho que essa entrada mesmo de ver a fotografia como algo que eu podia tanto trocar com as pessoas como produzir mais de forma autoral e tudo, foi quando eu estava viajando num congresso na minha área de ciências sociais. E aí tinha um amigo que tinha uma câmera semi-profissional e eu pedi emprestado para ele. E eu fiz 3 imagens do qual eu não dirigi nada, assim. Eu fiquei atrás de uma janela de uma casa abandonada e eu comecei a ver as pessoas passando pela casa e eu fui registrando, assim. E aí foram 3 obras, 3 focos que ela de fato se desenvolveu enquanto uma narrativa. E aí eu peguei essas fotos, coloquei ela no concurso de fotografia de Castanhal e ganhei em 2º lugar. E aí foi quando eu comecei a fazer fotos, né? E todos os tipos de fotografia. E comecei a usar da fotografia como um suporte de pesquisa de alguém que escreveu uma narrativa própria, assim, uma narrativa que estava muito vinculada à minha vida, o que eu pensava, tudo tá, né? Mas mais direcionado, assim, incorporei essa ideia da arte em tudo que eu faço, assim. Eu tenho um livro que eu acho que eu nunca botei fé de publicar, que é um livro de poemas, que é chamado, tá há anos eu tenho ele guardado, que é Todavia Ilhas. Eu tenho vontade de ver esse livro em mãos. Acho que a fotografia ela é uma coisa que eu acho que eu nunca vou abandonar. A fotografia é um meio de encontros com muitas situações, pessoas. Mas hoje eu estou muito interessada nesse lugar mesmo de imprimir no meu corpo as experimentações, assim. E aí teve um projeto, assim, que foi uma coisa organizada mesmo, que tudo tem corpo na minha imagem, né? Eu acho que esse desdobrar dos gestos, do ritmo, de como o corpo se reconstrói com a relação com a luz, isso está presente a todo momento, assim, né? Ainda quando eu faço uma fotografia de festival, eu vou fotografar o cantor fazendo um movimento e aquele movimento é corporal, então tem corpo ali. E um projeto, que eu acho que foi um projeto assim que eu estruturei melhor, foi um projeto assim que eu acho que marcou, eu acho que falou de algo que eu ia viver, esse projeto. Que hoje eu sei, assim, na época eu não sabia, que foi o projeto Para Ter de Onde Se Ir, né, que eu chamei assim por conta de um poema do Max Martins, que ele fala da casa, a sua casa não é lugar de ficar, mas ele vai falando, né, é um lugar para ter de onde se ir. E naquele momento eu estava passando por esse lugar para ter de onde se ir, que era o corpo, que era uma despedida também dessa Antônia, que estava morando em Belém, que queria ir embora, de imersão nesse lugar do cuidado também, a partir do reiki. E aí eu estruturei como um projeto que eu receberia essa mulher, eu faria um reiki nela, porque no reiki eu tocaria no corpo dela e a partir desse toque no corpo dela eu ia sentir os lugares que... Aí hoje eu vejo como tudo se encaixa, né? Os lugares que eu sentia que precisaria trabalhar enquanto imagem, né? E que também era ali, que estava enquanto energia, que estava enquanto fluxo.
Lá em casa a gente nunca foi assim uma família de letrados e artes. E aí eu lembro que eu não tinha livro em casa e eu lia muito, eu gostava, eu lembro, tinha uma imagem de criança lendo dicionário. Eu pegava o dicionário e ficava abrindo e eu achava interessante como alguém podia traduzir uma palavra com várias outras palavras, assim. Então eu acredito que foi desde aí que essa minha relação com a palavra ela aconteceu. E aí eu comecei a fazer de fato a escrita como um laboratório, assim. Eu colocava muitos livros perto de mim e eu ficava lendo os poetas e eu falava, não, mas não é isso que eu estou procurando, não, mas não era aqui, não é isso. E aí eu via que na verdade esse era um processo de algo que estava sendo escrito, eu estava querendo escrever, que era um pouco de vários poemas que eu estava lendo ali. E aí eu comecei a traduzir, comecei a escrever em formato de poema, coisas, não digo, dentro dessa ânsia, assim, de criação de algo que era aquilo, mas não era aquilo, que era aquilo outro. Tinha uma dificuldade enorme de ser fotografada, porque eu achava que tinha um lugar de mim ali que nunca eu consegui ver totalmente capturado, assim. E aí, quando eu estava já no centro do qual eu morei, né, quando eu saí daqui, que eu trabalhei muito meu corpo lá e entrei em processos experimentais muito forte, eu decidi que eu ia me colocar nesse desafio de ser fotografada a partir das imagens que eu achava que eram as imagens que me compunham, assim. E nessa minha ida, quando eu vou embora daqui de Castanhal para um outro estado, eu tenho uma relação com peso muito forte, assim. Eu tinha que carregar minhas malas sozinha, então eu andava tipo com 3 malas muito pesadas e tinha que pegar ônibus, tinha que pegar metrô. Então aquilo era quase uma pedra, assim, eu carreguei por muito tempo essas malas. E aí eu comecei a perceber que essa relação com peso podia entrar nesse trabalho. Andando sozinha no caminho, eu ficava olhando as pedras. E aí comecei a ver que cada pedra era diferente da outra. E eu comecei a fotografar as pedras, comecei a fazer um retrato das pedras, assim. Na foto minha, nas 3 fotos eu oculto o meu rosto, né? Porque para mim o meu rosto era sempre um lugar de dificuldade, assim, de expor. Então era o meu segredo, assim. Então eu colocava a pedra para esconder essa expressão que eu não queria que fosse revelada na imagem. Que eu considero um trabalho muito importante. Na verdade, eu acho que toda essa minha relação, seja com a fotografia, com a dança, com a palavra, pra mim tudo é uma brincadeira, assim. Eu não sei se eu faço certo, se eu faço... não tenho certo, na verdade, mas eu não sei. Tem técnica, claro, eu fico estudando, mas no fundo é tudo vontade de experimentar um outro lugar que não é esse lugar da palavra falada, não é da imagem cotidiana. Eu quero outra coisa. Não, isso aqui não tá, eu quero criar outra coisa. Vou criar como? Vou dançar, então eu vou e danço. Então qualquer coisa que eu puder me meter pra vida ser um pouco mais interessante, eu acho que eu vou fazer.